A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Quero convidá-los a estar fazendo uma reflexão aqui na Palavra de Deus, mais uma vez, e hoje estaremos finalizando a nossa série de estudos acerca da tão grande salvação. E nós vamos concretizar o tema anterior, que foi tentação e pecado. Nós hoje vamos estudar como obter a vitória sobre a tentação e sobre o pecado. Amém? Eu quero convidá-los a ler um texto que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 6 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçam. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra, que é viva, que é eficaz, palavra que traz vida para aqueles que creem e traz morte para aqueles que viram as costas para ela. Ó Deus, que esse áudio possa alcançar pessoas, Pai, que estão perdidas nesse mundo, para que elas entendam a necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos alimente nesta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando aqui ao último tópico da nossa série de estudos. Foram 9 áudios. O terceiro áudio, que foi sobre convicção, a convicção que nós temos que ter da nossa conversão, a conscientização e a convicção. E o terceiro áudio eu mandei para os irmãos em 2 partes, A e B. Quem não recebeu, pode me mandar um zap que eu envio, tá bom? Então hoje nós chegamos à última parte, a última etapa desse raciocínio, que é um todo. Todos esses áudios, os irmãos precisam juntá-los para poder entender o raciocínio. Porque, queridos, em todo lugar, a gente pode ver que há pessoas que dizem que gostariam de ter uma profunda experiência com Deus. Tem pessoas até que gostariam de ter uma intimidade, uma experiência tão profunda que chegasse ao ponto que elas não sofressem mais tentação. Mas se realmente isso acontecesse, queridos, nós iríamos nos colocar no mesmo patamar do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi o único que em todas as coisas não teve pecado, e Ele foi um homem como nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito isso.
Então nós precisamos estar cientes de enquanto vivermos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estaremos sujeitos a cair em tentação. Todos nós. Mas como então evitar isso? Como obter uma vitória sobre uma tentação, aquilo que vem de encontro a nós? Em várias áreas. Na área alimentar, para quem tem problema de obesidade, um sorvete, irmãos, daquele grandão é uma tentação. Na área de quem tem problema com pornografia, qualquer site sugestivo é uma tentação. Então nós precisamos estar alerta para poder obter a vitória sobre tudo isso. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele pode nos salvar, Ele pode nos livrar dos pecados, de todos os pecados. Porque Jesus, irmãos, Ele não... tem gente que entende que Ele veio nos salvar do inferno. O inferno é a sentença que todos que não creem nele vão receber. Isso aí é fato. Mas Jesus, Ele veio para salvar o seu povo do poder do pecado. Ele nos salvou do pecado e agora ele pode nos salvar desse poder do pecado que vem contra nós. Então, na obra que Jesus consumiu lá naquela cruz, está incluído também um livramento que Ele vai nos dar enquanto estivermos aqui nessa terra. Um livramento é uma palavra de que nós vamos poder suportar e superar todas essas tentações que vierem até nós. Irmãos, nós temos que entender que, de acordo com as Escrituras, nós temos 3 inimigos fatais. 3 grandes inimigos. Eles nos atacam diariamente, nos fazem oposição diariamente. O primeiro deles é o nosso ego, ou seja, está dentro de nós. O segundo é o mundo, o sistema. E o terceiro, por incrível que pareça, é o próprio Satanás. Tem gente que pode até pensar, poxa, existe alguém pior do que Satanás? Existe, irmãos. É o nosso próprio ego e o sistema que nós vivemos. Então, o ego, o que vem a ser isso? É o velho homem. O apóstolo Paulo se refere ao velho homem como o meu eu, ou seja, o nosso ego, ele está dentro da gente e a gente não vê, e ele nos defende. Por isso ele é o nosso pior inimigo, ele quer fazer aquilo que a gente não quer. O apóstolo Paulo declarou isso: aquilo que devo fazer eu não faço, mas aquilo que eu não devo, isso eu faço. Por quê? Porque é uma luta muito grande. O Espírito que habita em nós, que somos convertidos, o Espírito de Deus, contra o nosso próprio ego. O outro inimigo, que é o mundo, é o sistema aí onde nós vivemos e moramos e nos movemos, esse mundo organizado, vamos dizer assim, sob influência de Satanás. Porque, irmão, Satanás ele não mede esforço para convencer a pessoa de que a sua própria satisfação, o seu próprio desejo, mesmo que seja por meio ilícitos, é a melhor coisa, é mais desejável, é mais interessante. E esses esforços que ele faz, induzindo as pessoas a caírem em pecado, são contrários à vontade de Deus. O mundo, irmãos, ele se acha totalmente armado para fazer oposição às decisões que nós tomamos em sentido de agradar a Deus. Então, toda vez que nós tomamos uma posição para agradar ao Senhor, para andar de acordo com a vontade de Deus, vai se levantar algo do mundo para nos desafiar. E em terceiro aqui, está o próprio Satanás. Esse camarada, ele é um velho inimigo do Senhor Jesus. Mas só que ele é um inimigo derrotado. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que há uma luta entre o bem e o mal no mundo. Há uma luta em que talvez o mal ainda possa prevalecer. Irmão, Satanás ele foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados, para reatar o nosso relacionamento com o Pai, e ressuscitou o terceiro dia para nos dar a vida eterna, e depois ele foi assunto aos céus e agora está lá à direita do Pai, e deixou o seu Espírito aqui neste lugar para morar em nós, foi uma vitória completa sobre a pessoa de Satanás. Satanás ele vive aqui ainda
criando problemas, ele está influenciando as pessoas. Por isso que nós estamos falando sobre a tentação. Ele é uma das pessoas que faz com que a gente caia em tentação. Mas ele vive nesse mundo querendo atrair as pessoas. Ele tem um certo poder, mas o poder dele não vem dele. O poder dele foi dado a ele por um tempo, exatamente para separar o joio do trigo, porque quem cede às ofertas, às delícias de Satanás, já está se mostrando como um joio e não como trigo. Isso vai acontecer. Então, irmãos, se ele quisesse nos dar a vitória agora, sem problemas nenhum, ele poderia voltar, Jesus Cristo, e levar a sua igreja nesse exato momento. Mas ainda não está na hora. E nós temos que estar preparados e ter condições para vencer todos os obstáculos que vêm até nós, todas as tentações que vêm até nós e nos fazem cometer pecados. Então Deus ele nos mostra como fazer isso. Mas antes de entendermos isso, como vencer essa tentação, como nós podemos antecipar, vamos dizer assim, algo que vem até você, nós temos que reconhecer que ninguém está imune à tentação e nem isento de cair. Todos correm um risco de cair. Ai daquele que diz e bate no peito, não, eu nunca vou cair, eu nunca vou trair, eu nunca vou errar, eu nunca vou... Irmãos, nós ainda moramos, vivemos, habitamos em um corpo feito de carne e esse corpo é pecaminoso. Nós temos ainda a nossa índole humana pecaminosa e precisamos vigiar, como a própria palavra de Deus diz, vigiai e orai. Então, quando Cristo nos chamou, quando nós fomos até Ele, aqueles que já creram no Senhor e vivem de acordo com o seu propósito, nós sabíamos exatamente do que a gente estava precisando, porque nós estávamos numa condição espiritual totalmente acabada. E nós queríamos, na verdade, quando conhecemos ao Senhor, que Ele nos perdoasse dos nossos pecados, que Ele nos desse a condição de nascer de novo. Mas um problema maior que às vezes acontece é que nós nos preocupamos muito com aquilo que nós queremos. Nós vamos procurar a Deus sempre colocando diante dele o que nós precisamos, o que está acontecendo conosco. Dificilmente a gente ora e procura o Senhor e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor precisa que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Então essa tem que ser, irmãos, a razão principal da nossa oração, da nossa busca, da nossa estada com Deus. Nós temos que orar pedindo ao Senhor para nos perdoar, para nos dar forças para caminhar nessa terra até aquele grande dia. Ele vai nos dar a vida eterna, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Mas, às vezes a gente quer fazer tudo às pressas, correndo. E aí, irmãos, a gente pode tropeçar, pode cair, porque nós, às vezes, pulamos certos entendimentos que não era para ser pulados. E a gente acaba fazendo coisas que ainda não está no tempo. Não está no tempo de Deus. Então nós precisamos nos concentrar na pessoa de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz ao qual Cristo morreu. Não que a cruz tenha poder para nada, não, irmãos. O que importa é quem estava naquela cruz. A cruz é um símbolo de quem morreu por nós. Ela não tem poder nenhum. É simplesmente uma cruz de madeira. Mas foi ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a sua própria vida para nos libertar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E aí, irmãos, há um mistério muito profundo que nós temos que entender. Lá naquela cruz, quando Cristo
foi pendurado ali pelos romanos e maltratado, ele ali representava duas pessoas perante ao Senhor. Ele mesmo e todos nós. Naquela cruz, queridos, quem tinha que estar éramos nós. Nós é que teríamos que pagar aquele preço, mas nós não tínhamos condições, ninguém tem, homem nenhum tem. Então Cristo, ele se colocou junto conosco naquele lugar. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. É isso que aquela cruz representa. Jesus, ele se identificou conosco de uma forma tão completa, queridos, que ele cumpriu a Escritura dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Esse texto está lá em Ezequiel, capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. Depois os irmãos leiam esse texto, todo o capítulo 18 que o profeta Ezequiel escreveu sobre exatamente esse assunto. Cada um dará conta de si. Ninguém pagará pelo pecado do outro. Jesus estava na cruz como se fosse nós, irmãos. Ele se colocou ali em nosso lugar. Ali ele se tornou o que nós éramos. Os irmãos já pararam para analisar isso? Porque aos olhos de Deus, irmãos, nós estávamos com Cristo ali naquela cruz. Cristo estava morrendo por toda a humanidade, por todo aquele que crê que Ele é o seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós temos que nos voltar para esse tipo de assunto com mais frequência. Não podemos deixar de lado a questão do combate à tentação, porque nós temos um Salvador, nós temos um protetor, nós temos um guardador e nós temos que recorrer a Ele todas as vezes que isso acontecer. Então, todas as vezes que nós nos pegarmos, nos virmos sob uma influência de alguma tentação, nós temos que nos voltar para Jesus. Temos que nos voltar para aquele tempo quando Ele se pendurou lá naquela cruz, colocaram Ele lá, maltratando Ele. E nós temos que nos visualizar junto com Ele, sendo crucificado junto com Ele, porque foi isso que Ele fez. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, ou seja, meu, seu, de toda a humanidade. Nós devemos isso a Ele, devemos isso ao nosso Senhor, porque quando Cristo morreu, nós temos que entender que nós também morremos com Ele. Porque quando Ele morreu, irmãos, foi como se nós tivéssemos morrido também. Porque aquela cruz representa Cristo e representa eu e você, meu irmão. Porque hoje não vive mais eu, não vive mais você, mas vive Cristo em nós. Em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Perceberam, irmãos? Nós só somos vivos ainda espiritualmente porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de Cristo Jesus. Nós somos um com Ele. Então nós precisamos morrer para o pecado. Mas o que é isso? Como nos considerar mortos para o pecado? Irmãos, um morto, uma pessoa quando está morta, você olha para um corpo, num velório, num caixão. Você está vendo ali uma pessoa, um corpo morto, ele não vê nada, ele não ouve nada, não sente nada, não pensa nada. Pode acontecer o que for do lado dele, você pode chorar, pode sorrir, pode cantar, ele não vai perceber nada. É como se não tivesse acontecendo nada ali. Então é mais ou menos assim, irmãos, que nós devemos nos portar quanto às coisas desse mundo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está roubando a sua paz, destruindo sua comunhão com Deus. Mas considere-se morto para essas questões, porque elas não podem ser relevantes e existirem com tanta grandeza na nossa vida. Nós temos que nos considerar agora mortos
para o pecado e vivos para Deus. É o que diz a palavra, irmãos. Então, se nós estamos mortos para o pecado, a tentação que vem até nós, ela pode ser barrada, porque um morto, ele não ouve, ele não sente, ele não fala. Nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. O verdadeiro crente, ele está morto para o pecado e para as coisas deste mundo. E aí a gente fica, quando estamos assim, a gente fica tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós nos consideramos vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, a verdade é muito clara e simples. A minha vida e a sua vida, que já creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, é a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a vida do crente, irmãos. Jesus, ele é o poder com que nós derrotamos todas as tentações e todas as provações, seja qual for o adversário. Quem vier, quem tiver que enfrentar diante do poderoso Senhor que nós servimos, nós já somos vitoriosos. Porque quando nós colocamos Jesus à frente, irmãos, qualquer adversário se torna impotente. O adversário, ele só cresce na nossa presença, em nossa vida, porque nós queremos fazer as coisas por nossa conta. Mas quando nós colocamos o nosso Senhor à frente, qualquer adversário não tem poder contra nós. Então nós temos que nos identificar com Cristo e nos considerar mortos para o pecado. E aí a gente tem que tomar posse dessa vitória. Isso é uma vitória na nossa vida, porque Cristo já venceu. E Ele venceu, irmãos, por mim e por você. Ele venceu naquela cruz, Ele venceu a morte. Ele está vivo e nós também morreremos para este mundo, mas estaremos vivos para a vida eterna. Nós não podemos, irmãos, viver com a cabeça cheia de teorias, sabe? Às vezes a gente fica muito voltado para as teorias. A teologia é muito importante, estudar é muito importante. Mas o estudar demais deixa o homem meio louco, meio maluco. E aí a gente acaba se perdendo na essência do relacionamento com Cristo, que é espiritual. É algo espiritual. Então nós não podemos ficar, sabe, com a cabeça cheia de teorias. Nós temos que nos caminhar para a prática. Que prática é essa? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem se preocupado com seu irmão, com sua irmã? Você tem se preocupado com sua família? Tem. E o que você tem feito para que essa preocupação não fique só na teoria, mas se torne uma prática? Essa é a pergunta que vem para todos nós diante de uma palavra dessa. Não só para mim, mas para todos vocês que estão me ouvindo. Então, irmãos, a vitória, a possibilidade de nós vencermos a tentação, ela existe. Ela é concreta. E ela está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Mas para isso nós precisamos deixar Jesus operar no nosso coração, no momento de uma tentação. Irmãos, tem um livro, é muito bom, esqueci o nome do autor dele agora, mas o livro diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Faça essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Pois é o que eu estou fazendo agora. O que Jesus faria quando eu estivesse fazendo isso, isso e isso? Em meus passos, o que faria Jesus? Se você já compreendeu isso, se nós compreendemos isso, as tentações, as provações que vierem até nós, elas serão, claro que nós não vamos fazer de conta que não tem nada acontecendo, mas nós vamos ter força para superar, para vencer a tentação, para vencer as provações. Por quê? Porque tudo isso, irmãos, que está acontecendo é permissão de Deus.
E nós, irmãos, fomos preparados pelo Senhor, nós fomos escolhidos, nós somos um povo eleito, nós somos nação santa, nós somos separados por Cristo para obter essa vitória. Mas Ele não quer que nós tenhamos vitória somente quando Ele nos levar e quando nós formos glorificados com Ele. Não, nós podemos ter essa vitória aqui, agora, combatendo toda a tentação, todo o pecado, tudo que é negativo que vem perante nós. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos encaminhando, nos santificando para um dia alcançarmos então essa tão grande salvação. Ela vai ser total. Porque o entendimento de todos esses áudios que nós gravamos, que os irmãos têm e podem acompanhar a hora que quiserem, acerca da grande salvação, é que ao nos convertermos, é criado em nós, irmãos, uma conscientização de quem nós éramos, de onde nós viemos sem Cristo. E aí a gente passa a ter uma convicção de que o que Jesus fez por nós já é suficiente para a nossa salvação. E a partir daí nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos e adquirimos uma fé que ela vai crescendo. E essa fé não vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus no nosso coração. E a palavra diz que a partir daí nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, não somos mais nós, é Cristo em nós. Passamos então agora a dar testemunho do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, meu irmão, minha irmã, nós teremos condições de vencer a tentação e o pecado que vem sobre nós. Teremos condições, mas somente se colocarmos a pessoa de Jesus à frente. Se nós já compreendemos que as tentações e as provações da nossa fé foram determinadas por Deus, para que por elas Ele prepare o nosso caminhar, então nós poderemos agora experimentar realmente essa grande salvação. Podemos. Nós temos essas oportunidades todos os dias, 24 horas. Se a tentação vier, irmãos, a qualquer instante, nós temos que reconhecer que nós estamos com Jesus lá naquela cruz. Deus nos deu a vitória que tanto desejamos lá naquela cruz. E agora, em Cristo, nós podemos nos apropriar desta tão grande salvação. Amém? Que Deus abençoe os queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que ainda não foram tocados pelo Espírito Santo. Abra o teu coração, meu irmão. Abra, porque Jesus ele quer transformar o coração de pedra que é do ser humano num coração de carne, sensível às pessoas, com sensibilidade para conseguir amar o próximo, para conseguir perdoar o próximo, para conseguir perdoar a si mesmo e para entender que nós estamos aqui por um tempo determinado e ele é muito curto, queridos. De uma hora para outra, nós vamos estar perante ao Senhor ou não. Essa é uma escolha que devemos fazer, porque já tudo está determinado. Deus ele sabe tudo antes de tudo acontecer, mas nós estamos vivenciando algo que nós não sabemos. Por isso temos esse direito a essa escolha. Servir ou não ao Senhor, crer ou não em Jesus Cristo para a sua salvação. Muitos se falam num amor incondicional, porque Deus ama a todos. Realmente, irmãos, o amor incondicional, ele é adotado a todo aquele que está perdido nesse mundo cruel. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Esse é o amor incondicional.
Mas quando nós nos tornamos cristãos, quando nós não somos mais aquela velha criatura, somos nova criatura, quando agora nós nascemos de novo, aí o amor tem condições. Porque nós precisamos retribuir o amor de Jesus para conosco. Isso é uma condição. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter fé, nós precisamos lutar contra a tentação. Tudo isso são condições. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, enquanto no mundo perdido, o amor de Deus alcança todos. Mas depois que nós nos convertemos, nós também temos que amá-lo. Nós precisamos retribuir tudo que ele nos dá. Precisamos obedecê-lo para que assim andemos de acordo com a tua vontade. Amém? Fiquem na paz de Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Espero que esses áudios possam ajudar os irmãos a abrirem a mente para essa tão grande salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe.